guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu... Esse ensinamento, sobre a história de Nabote e a sua vinha, quando Acabe e Jezabel ali tomaram a vinha de Nabote. Então hoje nós vamos falar sobre a herança. Nós contamos a história semana passada e hoje nós vamos falar sobre o valor da herança para o cristão. O que é a herança? A herança é um conjunto de bens transmitidos legalmente por dinheiro ou por valores, por terras, riquezas, joias, de alguma forma, legalmente, algum parentesco. O mais rico, quanto mais rico for o antecedente, maior a herança será passada para o descendente. Então nós que somos filhos de Deus, temos uma herança muito grande, porque o nosso pai não é rico, o nosso pai não é milionário, o nosso pai não é bilionário. O nosso pai é o dono de toda a riqueza existente no céu e na terra. Então o que ele garante para nós, já de início, para você entender o que eu quero falar nesta manhã, o que ele garante para nós é uma riqueza insondável, incalculável. Nós não temos condições de calcular o que ele tem reservado para nós. Então ele é dono de todo o ouro, toda a prata, toda a joia, toda a riqueza, todo bem existente pertence a ele. E quanto mais nós soubermos disso, mais daremos valor ao que nos aguarda. Somos herdeiros e co-herdeiros. Então temos direito a uma grande riqueza que o Senhor está guardando para nós. No livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Olha que lindo. A própria Bíblia já diz, ele, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, para que nós enriquecêssemos. O Senhor Jesus, pela sua graça, colocou as riquezas de Deus à nossa disposição. Lá em Romanos, capítulo 8, 16 e 17, está escrito: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha a riqueza. A palavra herança aparece na Bíblia cerca de 46 vezes, só no Novo Testamento 14 vezes. A palavra herdade já aparece cerca de 7 vezes, herdar 16 vezes. A palavra herdeiro por 12 vezes. Então Deus ele traz para nós dentro disso uma grande importância em nos fazer saber que também somos herdeiros das suas riquezas. Herança é uma coisa muito séria, que deve ser tratada com muita responsabilidade. As questões da herança e dos herdeiros estão ligadas diretamente com a cultura. Por exemplo, na nossa cultura ocidental, onde nós vivemos aqui, uma herança pode ser repartida ou dividida ainda com aquele que vai deixar a herança estando vivo.
Conheço pessoas que já pegaram a sua parte da herança com o pai e a mãe ainda vivo. Porém, na cultura oriental, na região dos judeus, por exemplo, não é assim. Para que a herança seja dividida, é necessário que os antecedentes sejam mortos. Aí você vai me perguntar, mas e o filho pródigo? O filho pródigo não pegou a parte dele com o pai vivo? Sim, e eu te explico. Antecipar o pedido da herança, ter o gozo de usufruir da herança, ainda com seus antecedentes vivos, seus pais, era como que se desejasse a morte de alguém. E nesse caso, geralmente, quem deixava a herança para os seus filhos, né, os seus pais, que deixava a herança para eles antes da morte, era um caso desonroso para o pai. Com vida, o pai com vida, constituía para ele uma herança, uma desonra gravíssima ao deixar para o seu filho ainda vivo. Isso era tão perigoso que poderia acarretar a punição até mesmo de morte do filho que requereu. No caso do filho pródigo, vocês observam bem que ele com o pai vivo pediu a herança. O pai deu, muito desgostoso, mas deu. Então ele, o filho pródigo, quando cai em si, quando ele perde tudo e vê o que ele fez, na sua petição a Deus, em retornar para casa, ele diz assim, que ele me receba ou me trate pelo menos como um escravo. Olha a situação. Por que o filho pródigo disse isso? Que ele me receba, que ele me trate como um escravo. Por quê? Nesse caso, por lei, era direito do pai não recebê-lo mais como filho, podendo para o pai requerer a lavagem da sua honra, não ter aquele menino mais como filho, mas tendo ele agora como desonra e considerando ele como um escravo. Aí a honra do pai era lavada e a do filho permanecia desonrada pela atitude que ele fez. Seria como um ato de misericórdia por parte do pai quando o lançasse junto aos escravos. Por isso que ele pediu que ele me receba como escravo. Eu sei o tamanho da desonra que eu causei para o meu pai, então que ele me trate como escravo, mas deixa eu ficar lá, mas não como filho. No entanto, nós sabemos muito bem que a história não termina assim. Embora o nosso ponto nessa exposição seja outro, é importante nós sabermos o valor da herança no contexto judaico. Assim nós teremos então uma melhor compreensão do que se refere ou se trata a herança para nós os cristãos. Observem bem, na história de Nabote, o qual nós lemos, nós observamos que aqui, no capítulo 21 de 1 Reis, da insanidade caprichosa de um rei que era vaidoso, frouxo em relação à sua casa, que andava segundo o curso de outros deuses e era dominado por sua esposa. Acabe foi um rei que se preocupava com aparência, popularidade, e estava sempre ampliando as suas propriedades, simplesmente para parecer glorioso. E para isso, juntamente com a sua esposa, sua mulher Jezabel, eles não mediam esforços, matavam, tomavam, roubavam, destruíam, faziam coisas absurdas para simplesmente manter a aparência. Acabe foi dominado por sua mulher Jezabel, dominou a vida dele a um certo ponto que promoveu a cultura e a religião fenícia dentro de Israel, promovendo cultos aos deuses Baal, Melcarte e Astarte. E a Bíblia diz
que Acabe concordava com os trabalhos da sua esposa. Jezabel mantinha no palácio, com os seus dependentes, um corpo de cerca de 400 profetas de Baal, a serviço dos deuses estranhos. A Bíblia, inclusive, sugere que Acabe não apenas tolerava as atividades de sua esposa, mas tornava parte ativa nelas. 1 Reis 16:32, erigiu um altar a Baal no seu templo que ele construiu em Samaria. Então Acabe, além de concordar, ele participava dos trabalhos de Jezabel. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 21 de 1 Reis, há revelações importantíssimas aqui para que possamos entender a questão da herança, como é inegociável. Quando Acabe faz a proposta para Nabote, olha a resposta de Nabote: que o Senhor me livre. De imediato ele já disse isso. Por que Nabote assim respondeu? Ele se lembrou do que está escrito no livro de Números, capítulo 36, versículo 7. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Olha o que está escrito: porque todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Então Nabote, ele conhecia a lei, conhecia as escrituras, ele sabia desse mandamento, ele tinha recebido aquela terra como herança. Então, de forma alguma, ele se deixou levar pela oferta de Acabe. Ele se lembrava da lei de Moisés. Então, mais do que qualquer outra coisa, Nabote queria obedecer à palavra de Deus e à lei de Moisés. Então vamos lá. Para os cristãos, qual é a nossa herança que o diabo quer tomar? A primeira delas, eu sei que você vai dizer assim: ah, pastor, mas disso eu já sei. Mas nós vamos falar coisa importante aqui. Me acompanhe aí. Primeiro é a salvação. A salvação, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha só. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Uma questão. A salvação que o Senhor Jesus nos deu, com toda a sua riqueza, faz parte da nossa herança. Não foi por mérito nosso, por obras nossas, ou nossos esforços que alcançamos ou herdamos a salvação. A salvação foi nos dada por nosso Senhor Jesus Cristo quando cremos nele e aceitamos ele como nosso Salvador. A salvação, com toda a sua magnitude, é igual para todos os crentes, não é diferente. A salvação contém um patrimônio riquíssimo e variado, que contém o que nós precisamos até para viver aqui na terra. Então, parte da salvação, parte da herança da salvação, nós já recebemos aqui na terra, e a outra parte nós recebemos lá na glória. Observem bem, a parte aqui que nós recebemos na terra, da herança da salvação, que está dividida em 3 pontos, ou 3 partes. A primeira são os bens da ordem espiritual. Quais são? Primeiro, perdão. Segundo, justificação. Terceiro, a paz. A quarta, a comunhão, a alegria, o gozo, a esperança, a fé, o amor, etc. Isso é na área dos bens espirituais que recebemos. Segundo, fala dos bens da ordem material. Quais são, pastor? Abrigo, casa, comida, o pão, o alimento de cada dia que o Senhor nos dá, a roupa, dinheiro, bens, etc. E o terceiro, quais são esses bens na ordem física? Saúde, cura divina, boa disposição, aumento de dias. Isso trata-se da nossa vida física. Então vejam só, nós já, por parte, já estamos recebendo um pouco dessa herança da salvação, mas a outra parte já está lá na glória, já está lá no céu.
Porque esses bens fazem parte dessa herança, que já estão em nossa posse. Os outros será depois da nossa partida. Como citei para vocês do filho pródigo, ele está vivo e ele está repartindo conosco parte dessa herança aqui na terra. Então a nossa salvação proporciona ainda para nós o que nós vamos receber de mais valioso, que será depois o céu de glória, a vida eternamente com Deus, reinar com Cristo no milênio, participar do julgamento final, fazer parte daqueles que julgarão com Cristo a eternidade, as terras que serão repartidas. Então tudo isso faz parte da nossa herança salvífica. Ninguém que tem a salvação se deve considerar pobre, porque o que ele tem para nós é muito mais do que nós imaginamos. Eu poderia falar, além desses que acabei de citar, em relação à nossa herança eterna. Imagina, você vai andar em rua de ouro, muro de cristal, as águas são cristais, não há mar salgado no céu, você vai estar diante da presença de Deus e dos anjos para sempre. São coisas que não se podem calcular à nossa mente. Quantas vezes você já pegou numa barra de ouro? Quantas vezes você já ficou brincando com joias? Imagina isso. O céu que é oferecido para você, João diz que são ruas de ouro, mar de cristal, joias nas paredes, jaspe, ônix, diamante, tantas coisas que estão reservadas para nós, que a nossa mente não consegue calcular. Então, como filhos de Deus, possuímos uma vinha, uma herança em Cristo, feita com o seu precioso sangue. 1 Pedro 1, 3 e 5, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, que gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé, aleluia, estáis guardadas na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelar no último tempo. O que Deus tem para nós está lá em cima, guardado, protegido. Oh meu Deus, que coisa linda, aleluia! Temos uma herança muito mais excelente que a herança de Nabote. A nossa herança está protegida por Deus. E o que é que nos garante que não perderemos a nossa herança? A nossa fé. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Romanos 11,20. A Bíblia diz: tu, porém, mediante a fé, estais firmes. Aleluia. 2 Coríntios 5,7. Visto que andamos não por vista, mas por fé. Aleluia. 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Vivemos pela fé, andamos pela fé, somos guardados pela fé. Esta é a nossa segurança. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos continuar caminhando até chegar aquele dia em que você tomará posse totalmente da herança que o Senhor tem guardado para você. Veja que interessante. Essa herança, na verdade, não pode ser negociada, porque ela está protegida pelo poder de Deus. Não tem como negociar. Porém, contudo, podemos perder a consciência da sua existência quando a nossa esperança se vai. Aí sim, podemos perder a nossa herança. A segurança que nada tirará de nós esta herança é a fé. Essa é a nossa segurança. Mas quando nós perdemos a consciência da existência, da esperança que o Senhor tem nos dado, daquilo que iremos receber, aí nós podemos perder a fé. Aí sim nós podemos perder essa herança. Repito para vocês.
onde estão perdendo o foco muitos cristãos, e aí negociam com o mundo, com os seus prazeres, perdem a esperança, perdem a fé e estão sujeitos a perder a sua herança. 1 Pedro, vocês vão ler no capítulo 1, no versículo 1, que Pedro escreveu a carta para eleitos de Deus, peregrinos e aos dispersos. O que isso quer dizer? Ele estava referindo-se a um povo que não tinha herança terrena, que a pátria desse povo não é essa. Ele estava falando para um povo que era peregrino nessa terra. Então que esta passagem nos faça lembrar que não somos daqui, que esta herança prometida a nós não são para os moradores daqui, mas para os peregrinos, para aqueles que caminham nessa terra, mas que são pessoas chamadas de dispersas do povo da terra, porque o nosso lugar não é esse. Então isso nos dá segurança de quem nós somos. Eu não sou daqui, eu estou passeando aqui, sou peregrino aqui, sou um visitante aqui. Logo eu estou indo para a minha pátria, para o meu lugar, aonde está me reservada uma grande herança, que eu vou tomar posse. É isso que nós temos que pensar todos os dias. Esta carta tem o foco de enfatizar que a caminhada cristã é uma caminhada de sofrimento, perseguição, de lutas, tudo o que nós passamos simplesmente por causa do nome de Cristo, mas que ao fim dessa caminhada, dessa jornada, da labuta, do sofrimento, está guardada para nós uma herança que não se desfaz, aleluia, não pode ser roubada, que por meio da morte de Cristo já está guardada para nós lá no céu, e por meio da sua ressurreição, nada nem ninguém pode roubar de nós, aleluia. Graças a Deus. Então Nabote, vamos lembrar de Nabote? Ele recusou-se a negociar a sua herança, porque sabia que ela foi dada por Deus. Olha que coisa séria que eu estou dizendo para vocês. Foi Deus quem ordenou a herança nas divisões da terra para o seu povo. Então negociá-la seria negociar o que era do próprio Deus. Outra questão é que a porção dada por Deus é a sua porção. Ou seja, Nabote poderia ter negociado a sua herança e adquirido uma melhor. Essa foi a proposta de Acabe: me dá a sua herança, que eu te dou uma melhor do que a sua, ou se você achar por bem, eu te dou em dinheiro. Olha a proposta de Acabe. Então, aplicando para nós, significa o quê? Que a herança que está prometida a nós é incomparável com qualquer outra coisa ou em qualquer outro lugar. Quando você negocia a salvação, em primeiro lugar, a tua salvação que Deus te deu, que é a sua porção, com outra oferecida pelo inimigo da nossa alma, como no caso Acabe representa Satanás, você está dizendo assim: Deus, a porção que o Senhor me deu não é boa, eu quero a que Ele está me dando, porque a que Ele me deu, Ele diz que é melhor do que a que o Senhor me deu. Então você está trocando a salvação que foi te oferecida de graça por Jesus Cristo, por Deus, porque nós não merecíamos ela, foi nos dado pela sua misericórdia. Nós estamos dizendo: Senhor, eu vou pegar do diabo, porque a dele parece que é melhor do que a que o Senhor me ofereceu. Está entendendo agora o que eu estou te falando que é sério em relação à salvação? Então negociá-la
seria negociar o que o próprio Deus te deu. Você está pegando a parte que Deus te deu, que você não merecia, e você está negociando ela. Não, a que o outro ali está me dando é melhor do que essa aqui. Está entendendo agora? Então a pergunta é: será que estamos tendo consciência do que está nos proposto em Cristo? A herança que possuímos, ao ponto de negociá-la? Muitas pessoas têm negociado a sua salvação, porque perderam essa consciência. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que ela me disse: olha, eu fui 30 anos crente, mas nunca recebi milagre. Hoje eu sou judia, se converteu ao judaísmo, porque ela nunca sentiu nada de bênção na igreja durante 30 anos. E eu fico pensando, meu Deus do céu, durante 30 anos, indo para a igreja e nunca recebeu milagre? Alguma coisa está errada. Aí se converteu ao judaísmo. Olha a situação. Agora vamos voltar. Vemos que Acabe fez ofertas para Nabote, com possibilidades até sedutoras. Trocar a vinha por uma outra coisa melhor. Ele disse para Nabote: você me dá a vinha e eu te dou outra terra melhor. Irmão, quem nessa terra não quer viver com algo melhor? Todo mundo quer algo melhor, uma casa melhor, um lugar melhor, um trabalho melhor, um salário melhor, uma proposta de vida melhor, todo mundo quer. Mas nada é melhor do que servir ao Senhor. Não existe outra coisa melhor. Vou mostrar para você no final dessa mensagem que tudo que é comparado com a vinha é horta. É horta. E a horta são prazeres passageiros. A vinha não. A alegria vem, você se alegra, se diverte, papapá, daqui a pouco passa. Olha aí, fevereiro foi carnaval. Quantas pessoas foram lá, se divertiu, bebeu, se embriagou, fez sexo à vontade, praticou o que queria, se drogou, acabou o carnaval, aí vem as consequências. Muitos pegaram doenças que não vão ser curadas, vão morrer com essas doenças. Muitas crianças vão nascer agora em novembro sem saber nem quem é o pai. E as pessoas estão aí se alegrando, se divertindo com os prazeres das hortas. Que essa alegria logo passa, depois vem as consequências. Aí ele fez a outra oferta: troca a vinha por dinheiro, fala quanto que você quer que eu te pago. Irmão, nessa crise quem é que não precisa de dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Mas qual é o preço da salvação? Quanto custa o sacrifício de Cristo, que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário? Quanto que vale aquele sangue? É incalculável. Por isso que a Bíblia diz: não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo derramado por nós lá no Calvário. Aleluia! Glória a Deus! As pessoas perderam essa noção, não valorizam o que Jesus fez. Então, entra nessa matéria das ofertas do diabo, do mundo, das alianças, para tirar de nós a nossa salvação. O pluralismo. Pluralismo afirma que todo ismo tem o seu valor. Em relação ao pluralismo, existe um raciocínio. Todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa. No final, todos serão salvos. Jesus é o maior que já existiu. Isso é pluralismo.
Porém, a verdade é que Jesus é singular em sua encarnação, Ele é o único Deus homem. Jesus é a sua expiação, somente Ele morreu por seus pecados. Ele é singular em ressurreição, somente Ele venceu a morte. Jesus não é grande, Ele é o único, o todo-poderoso. Ele diz: todo o poder o Pai me deu. Não existe ninguém como Ele. Ele não tem rival e nem tem sucessor. Ele é o único que pode salvar o pecador. Não existe outra escolha. Ele é a única opção. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então fuja da primeira oferta, pluralismo. A segunda oferta que o mundo oferece, materialismo. Materialismo é a preocupação com as coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. Muitas pessoas estão deixando a igreja para ir atrás do material, estão deixando de servir a Deus para buscar as coisas materiais, estão deixando de ser espirituais para serem materiais. A vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para a terra. Dois momentos de nudez, nu você nasceu e nu você vai voltar. A terra, a vida na terra é uma peregrinação. Você não vai levar nada, eu não vou levar nada, tudo isso aqui passa. Então não troque o espiritual pelo material. O materialismo é o maior motivador na vida do homem aqui na terra. São os coaches, são aqueles ensinadores para possuir as coisas da terra, onde as pessoas estão trocando o espiritual pelo material. Dão mais atenção ao material. A maioria das nossas decisões estão baseadas em obter coisas para ter garantia de segurança na terra. Na verdade, o foco da teologia da prosperidade são bênçãos materiais. A vida na terra é passageira e nossa herança está nos céus. Pois onde está o teu coração, ali estará o vosso tesouro. Fuja do materialismo. Terceira coisa, relativismo ético. O que é isso, pastor? Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. Por exemplo, todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. A isso inclui ideologia de gênero, a homossexualidade, a sexualidade acelerada com as crianças, adolescentes e jovens, casais e etc. A ética judaico-cristã é levada a sério. O casamento é universalmente aceito como uma união monogâmica, heterossexual, amorosa e vitalícia, e como o único contexto dado por Deus para a intimidade sexual. Não é o que muitos estão fazendo hoje. O que é que nós estamos vendo hoje? Até mesmo dentro de algumas igrejas estão aceitando a relação sexual fora do casamento. Isso é largamente praticada. Além do casamento de pessoas do mesmo sexo, que são vistas como alternativas legítimas ao casamento heterossexual. A ideologia de gênero, como está sendo proliferada até mesmo aqui com algumas pessoas no Brasil, nas escolas seculares, estão querendo tirar o dia do pai e o dia da mãe e colocar o dia do responsável. Na palavra de Deus nada é relativo, é absoluto, e os padrões morais bíblicos não se ajustam ao mundo. O que foi pecado ontem é pecado hoje. A palavra é uma só. Não adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor e não fazer o que Ele nos manda. Ele não é o Senhor, Ele é Senhor do servo que lhe obedece. Este padrão, opção mundana, não é para os filhos de Deus. Então, queridos, fuja do relativismo ético. Outra oferta, narcisismo. O que é o narcisismo? Amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. Ensinamento principal do narcisismo é: não precisamos de que um Salvador surja e venha até nós. Podemos ser o nosso próprio Salvador. Tem uma atriz americana chamada Shirley MacLaine, vocês já devem ter assistido filme com ela, que ela diz: sei que existo, portanto eu sou.
Sei que a força divina existe, portanto ela é. Já que sou parte dessa força, sou o que sou. Não preciso de Salvador. Era isso que ela estava dizendo. Então a primeira herança, eu estou falando para vocês, é a importância do valor que damos à salvação. Precisamos, como filhos da luz, vivermos sem preocupações doentias conosco mesmo, consigo mesmo. Antes, amemos a Deus sobre todas as outras coisas, porque Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele é quem garante tudo. Buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Fujamos do narcisismo. Nabote ensina-nos que devemos guardar aquilo que o Senhor nos deu como uma pérola de grande valor. Aguardar a herança que Cristo nos deu, mais do que tudo, a salvação. Segunda coisa, segunda herança, o Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmão. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aleluia, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 4, verso 6. Porque sois filhos de Deus, e Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, aquele que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo nos nossos corações é um bem da nossa herança. Foi-nos dado por sermos filhos. Também aqui não foram considerados nossos méritos nem os nossos esforços. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão. Portanto, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? A garantia da nossa herança e dos nossos direitos na salvação. Tudo que o crente precisa para ter direito à herança é atestar a sua filiação. Ora, o Espírito Santo já faz esta prova de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15, 17. Ele testa que somos filhos de Deus e declara-nos como herdeiros. Aleluia! Irmão, era para você estar até dando glória aí, ó, junto comigo, porque você é comprovadamente carimbado, selado pelo Espírito Santo, que você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, e o que está lá no céu está reservado para você. Aleluia! Gálatas 5, 22. Grande parte do nosso patrimônio espiritual, selado pelo Espírito Santo, está no fruto do Espírito. Lembra o que eu te disse? Aquele que chama Cristo de Senhor deve viver como Ele viveu. Por isso que o fruto do Espírito faz parte da nossa vida. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Primeira herança, salvação. Segunda herança, o Espírito Santo. Terceira herança, o Senhor Deus é a nossa herança. Forte, hein? Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma tereis, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deuteronômio 10, 9. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. Deuteronômio 18, 2. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a tua herança, como lhes tem dito. Olha o que o salmista disse no Salmo 16, versos 5 e 6.
O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-se nos lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. A tribo de Levi não herdou nada na terra prometida como as outras tribos. Foi-lhe destinada uma herança muito especial. Qual? O Senhor, o seu Deus, ofereceu-se para ser a sua herança. Em vez de um quinhão de terra e os seus frutos, eles ficaram com o Criador da terra e o Criador dos frutos. Em vez de seara de animais, ficaram com o Senhor Jeová Jiré, ou seja, o Senhor provedor. Se fizermos depois um balanço real, a herança da tribo de Levi, chegaremos à conclusão que eles foram os que melhor herdaram na terra. Não receberam parte na terra, mas foram os que mais viveram melhor do que os outros. Começaram a receber de Deus tudo de bom e de melhor. Livro de Êxodo 23:19. E ainda outras coisas que as outras heranças não continham. Deixa eu ler esse versículo aqui para os irmãos. Êxodo 23:19. Graças a Deus. As primícias e os primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor o teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. As melhores coisas estavam sendo oferecidas para o sacerdócio. Eram levadas para eles. Então, além dessas heranças, ou melhor, das coisas que eles estavam recebendo na terra, diretamente, a maior delas era Deus. Os atributos grandiosos de Deus destinados aos seus herdeiros. Os atributos divinos a eles. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Significa o suprimento de toda a sua necessidade física. Jeová Nissi, o Senhor, eles estavam dizendo, o Senhor, os atributos de Deus, é a nossa bandeira. Significa que Ele protege e defende o seu povo. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Significa que eles tinham com o Senhor uma vida segura, diante da paz, sem lutar com ninguém. Jeová Samar, o Senhor está ali. Significa que Deus está presente e está conosco em todo lugar. Então, toda esta riqueza que há em Deus passou a ser possessão direta da tribo de Levi. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Atualmente, os crentes ocupam o lugar da tribo de Levi. Não, pastor, não está na Bíblia não. Tá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, os atributos daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deu para o irmão entender? Você hoje ocupa o lugar da tribo de Levi, porque hoje você faz o que os levitas faziam. É você hoje que intercede a Deus, é você hoje que oferece louvores a Deus, é você hoje que intercede pelo povo a Deus, é você hoje que mostra a luz de Deus no meio das trevas, é você hoje que anuncia esses atributos, as virtudes de Deus ao povo, é você que é sacerdote, você é chamado de nação santa, povo adquirido, você é uma geração eleita, sacerdócio real. É ou não é da tribo de Levi? Então,
a herança que Deus prometeu para a tribo de Levi era o próprio Deus, Ele mesmo. Eu sou a vossa herança. Ô irmão, era para você estar dando glória aí, viu? Tem coisa melhor do que isso? Tem algo melhor do que isso? O sacerdócio levítico terminou com a chegada da Era da Graça, com o surgimento da igreja. A igreja está agora a desempenhar o ministério sacerdotal que era desempenhado pelos levitas. Nós estamos lançando diante de Deus na terra esses sacrifícios que estão sendo levados. Então, o Senhor passou a ser a herança da igreja, a nossa herança. A expressão do salmista no Salmo 16: o Senhor é a porção da minha herança. Isso aí faz parte da linguagem do crente, do salvo, porque significa tudo que Deus e tudo o que Deus tem é nosso. Isso é muito mais profundo e sublime do que as terras comparadas com a de Nabote, porque nós estamos tratando aqui de algo espiritual, aleluia, muito mais sublime. Nós somos herdeiros de Deus. Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, aleluia, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, aleluia. Essa luta que você passa, essa tribulação que você passa, ela está contida aqui na Bíblia Sagrada. Se com Ele padecemos, se com Ele também sofremos, se com Ele somos caluniados, se com Ele somos difamados, se com Ele somos perseguidos, exalte a Deus, glorifique a Deus, aleluia. É sinal que o diabo quer tomar a tua vinha, mas glorifique a Deus, porque você já tem uma aliança com Ele, você já está marcado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, então você pertence a Ele, será glorificado com Ele, aleluia. Que maravilha, irmão, isso é lindo demais. Deus é a nossa herança, Deus é amor, nós herdamos e recebemos o seu amor. Deus é Espírito, nós herdamos e recebemos o seu Espírito. Deus é poderoso e nós herdamos e recebemos o seu poder. Deus é sábio, nós herdamos e recebemos a sua sabedoria. Deus é santo, nós herdamos e recebemos a sua santidade. Deus é misericordioso, nós herdamos e recebemos a sua misericórdia. Ou seja, nós somos participantes da natureza divina, porque o seu Espírito está em nós. Podemos dizer como o salmista: coube-me uma formosa herança, aleluia. Oh, aleluia, irmão, eu estou arrepiado aqui só de pensar o tanto que Deus tem provido para nós as suas maravilhas, e muitas pessoas não têm dado valor ao que Deus tem oferecido, têm trocado a sua vinha pela horta. Quarta herança, vou falar de 5, vou falar a quarta agora. A palavra de Deus e as suas promessas são a nossa herança. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus está falando para nós através dessa leitura. A palavra de Deus é uma enorme riqueza para nós. As suas 36 mil promessas aproximadamente constituem para nós um patrimônio riquíssimo. São todas reais, são todas verdadeiras, são todas nossas. As promessas são senhas do céu, validadas no Calvário, para serem levantadas em nome de Jesus quando precisarmos dela. Deus nunca negará uma promessa reclamada com fé e humildade pelo crente fiel. As caixas dos multibancos falham,
as ações das bolsas de valores caem, a moeda dos países não é segura, o dólar sobe e desce, mas as promessas de Deus são eternas e infalíveis, porque a Bíblia é a palavra de Deus e vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. A palavra de Deus faz parte da nossa herança. Definitivamente nós não podemos substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso pão que nos alimenta, é o nosso leite que nos fortalece, é a nossa espada que nos dá vitória, é a nossa lâmpada que ilumina nossos passos, é o martelo que esmiuça os corações de pedra. A palavra de Deus é o nosso espelho que nos mostra nossos defeitos e as nossas virtudes. Não venda e nem troque a palavra de Deus por nada. Aleluia! A pregação bíblica está sendo trocada pelos shows gospels, com muitas novidades que destituíram a palavra. O estudo da palavra pelo louvorzão, a escola bíblica pela várias expressões teatrais. Me contaram esses dias que fizeram um culto que foi mais de 2 horas só louvor, 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 e acabou o culto no louvor. Eu falei, mas quem pregou? Não teve pregação. Trocaram a palavra. Estão trocando a vinha por horta. Ei, faça como Nabote, não troque a sua vinha por nada. Dinheiro nenhum pode substituir o que Deus deixou para nós como herança. A palavra de Deus, eu vou repetir, com todas as suas 36 mil promessas, ela não falha. A Bíblia é rica, ela é eficaz. A Bíblia sagrada, ela é uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados e ela vai para frente, ela vai para trás. O que é isso? Ela corta para o infiel, ela corta para o fiel, ela penetra, ela ataca, ela mata, ela destrói, mas ela acerta com o cabo também a nós, porque nós também temos que ser atingidos pela palavra para que a nossa vida seja transformada. É Deus aqui quem quer fazer isso na nossa vida. Por que a palavra é a nossa herança? O diabo sabe o poder que a palavra de Deus tem. Somente a palavra nos transforma, ela nos santifica. Somente a palavra nos faz ficar longe do pecado e nos traz um coração novo. Jesus é o Logo, o Verbo, a palavra. A palavra nos foi manifestada, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Salmo 33:6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração humano. Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o diabo sabe o poder da palavra. A palavra é Cristo Jesus, o Logos, o Verbo que se fez carne. Não deixa Satanás roubar da sua vida a palavra. Lute para que esta palavra que é Jesus seja enraizada em seus corações e na sua mente. E sem palavra nós perdemos a fé, sem fé nós não cremos, e se nós não cremos nós colocamos em risco até mesmo a nossa salvação. Aleluia! Oh meu Deus, como é forte essa palavra de Deus. É a palavra que te dá sustância. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, irmãos, igual aquelas comidas do norte e do nordeste mesmo, aquelas buchadas, é aquelas comidas fortes, aqueles vatapá mesmo, tem que ser pregado daquele jeito. Nós não podemos diminuir o poder da palavra. Pecado tem que ser dito, é pecado. O pecado te leva para o inferno. Nós temos que voltar a pregar a palavra. É tempo de avivamento, e o avivamento ele começa com arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento, porque avivamento não é pular, gritar, rodar, sapatear, cair no chão, não. Isso aí muitas das vezes é emoção, porque o arrependimento ele provém o avivamento, porque o arrependimento ele tem que sair de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro que sai o verdadeiro avivamento. É no meio do choro, das lágrimas, daquele pedido de misericórdia, ali surge o avivamento. Nós estamos vivendo os últimos dias, e esses dias Deus disse que enviaria um grande avivamento à igreja. Aleluia! Então nós temos que falar a palavra como ela é, para que surja esse avivamento poderoso e nós sejamos esses sacerdotes reais que vão oferecer o verdadeiro sacrifício a Deus diante da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta herança para nós encerrar. A igreja dos remidos faz parte dessa herança.
Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Efésios 1, 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Colossenses 1,12. Dando graças ao nosso Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então há uma expressão comum nesses 3 versículos que li para vocês: herança entre os santificados, herança nos santos e herança nos santos, dos santos na luz. Então isso fala para nós da riqueza na igreja, que nos é dada gratuitamente. Na igreja temos comunhão, tão importante e necessária para cada um de nós. Na igreja temos edificação, imprescindível para a nossa vida cristã. Na igreja temos ajuda, proteção e amor, indispensável para vivermos o cristianismo. Com a igreja vamos ser arrebatados e fazer parte da noiva do Cordeiro. Com a igreja vamos reinar no milênio. Então, que importante e valioso é pertencermos à igreja, sermos da igreja, fazermos parte da igreja de Jesus Cristo. Tudo isso da nossa vida atual, nós usufruiremos quando sairmos daqui. Olha o que nós aprendemos com Nabote. Recusou vender a sua herança, pois sabia o valor que ela tinha. Ele reconhecia o sacrifício de seus pais por ter cuidado daquela vinha, para que um dia passassem para ele e ele pudesse desfrutar dessa alegria, dessa herança. Nós, a igreja, da mesma forma, valorizamos porque reconhecemos o sacrifício de nossos pais da fé, da igreja primitiva, por terem morrido, terem se sacrificado, por terem pagado um alto preço para que essa igreja chegasse até nós hoje de graça. Quantas pessoas morreram aqui no Brasil por causa da igreja, matadas pelos fazendeiros, pela ligação da religiosidade que havia com os ricos na época, que mataram crentes aqui. Mas nós estamos aqui, salvos e alegres e adorando o Senhor. Então nós temos que valorizar a igreja. Quantos deram as suas vidas e morreram nas arenas, nos campos, queimados, comidos por cachorros selvagens, leões, tigres, urso? O diabo está de olho na tua vinha. Essa é a grande verdade. A horta simboliza as coisas passageiras. A vinha simboliza as coisas duradouras. Infelizmente, muitos têm negociado ou trocado as suas bênçãos espirituais que receberam de Deus. Trocam por dinheiro, posição social, amizade, prazeres mundanos. Mas vamos ver aqui o contraste entre vinha e horta. Você sabe quanto tempo dura uma horta? As hortaliças não duram muito tempo. Pé de alface, pé de couve, de repolho, só produz uma vez. Cebolinha. A pessoa prepara o canteiro, depois dali nasce uma mudinha. Certo? Que tem que ser replantada. Então ela só produz uma vez e pronto. Então, a horta simboliza as coisas passageiras. A maioria das hortaliças vai durar de 21 a 45 a 50 dias. E você tem que plantar de novo. Você colhe, planta de novo. Mexe na terra, aduba a terra, planta de novo. Qual a diferença? As hortas eram comuns no Egito. O que eu vou falar aqui agora é forte. Ela representa os crentes que só têm aparência, com raízes rasas demais, sem profundidade. Na parábola do semeador, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Jogou semente, caiu entre os espinhos, caiu entre as pedras, outra caiu em bom caminho, em boa terra. Então os que não caíram na terra boa são aqueles que não suportam as dificuldades,
não têm raízes. São crentes que as raízes são rasas, crentes da hortaliça. Será que nós, como cristãos, sacerdotes, nação santa, povo real, somos essa turma de raízes pequenas? Ou será que somos daqueles que têm raízes mais profundas? Será que somos vinhas ou somos horta? Vejam só, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou somos vinha ou somos horta. O desejo de Satanás é que sejamos horta. Por quê? Porque lá ele cultiva tudo aquilo que ele quer ou que ele quiser. Tudo que é contrário à vontade de Deus, ele joga lá na horta, ele planta aquele monte de coisa que ele quer. Ele pode plantar misturado, então ele faz uma mistura dos tipos de legume. Na vinha é só vinha, uva. Você não vai plantar uva, no pé de uva, você não vai colocar junto com ele um pé de melancia, pé de melão. É uva. Na horta, o canteiro pode ser misturado. Tem couve, tem alface, tem cebolinha, tem outros legumes ali. Repolho, cebola. Na vinha não. Na vinha é só um tipo. Então é por isso que nós não somos chamados de crente horta, somos chamados de vinha. Quando Noé saiu do dilúvio, plantou uma vinha, se alegrou. O vinho, tipificado como sangue de Jesus. Na festa de casamento, Jesus multiplicou, transformou água em vinho. Alegria. A igreja, ela cresceu no meio da alegria, no meio da ceia, tomando o santo sangue, tipificado ali, né, o suco de uva, o vinho. Então, ou seja, o desejo de Deus é que sejamos vinha, que tenhamos raízes e que cresçam a vida inteira. Em toda a Bíblia vemos a importância que o Senhor deu à vinha. Então a horta você já entendeu, coisa passageira. A horta, raízes pequenas. Na horta, o diabo faz as suas misturas. Então é onde que tem muitos crentes hoje com a vida misturada. Você não sabe se é crente, se não é. Ele está com a vida bagunçada. Está plantando coisas que o diabo está oferecendo, as hortaliças do inferno. E a vinha? Quanto tempo dura uma vinha? Um pé bem cuidado pode durar por várias colheitas. Segundo a viticultura, se bem cultivada uma vinha, ela vai de 30 a 60 anos. Quase uma geração. E dá muito suco, muito vinho, muita alegria. E uma boa plantação de vinho, como nós aprendemos nessa lição, passa para outra geração. Uma horta se acaba rapidamente. De 21 a 50 dias acabou a horta. A vinha, 30 a 60 anos. E esta era a intenção de Acabe, acabar com a vinha de Nabote para satisfazer os seus caprichos pessoais e plantar uma horta. Para ele não importava os sentimentos do dono da vinha. Acabe queria a vinha de Nabote para plantar a sua horta, colocando ali os seus repolhos, tirando a uva, colocando a sua cebola, tirando a uva e colocando a sua couve, a sua alface. Tipo de povo igual os israelitas no deserto. Debaixo da bênção protetora de Deus, maná caindo do céu, água saindo da rocha, água salgada virando doce, codornizes e pássaros sendo enviados para eles comer, os sapatos não envelheciam, as roupas não se rasgavam, viviam com a presença de Deus todos os dias. Não, Moisés, leva-nos de volta para o Egito, nós estamos querendo comer pepino e cebola. Horta. Qual foi a consequência? Viveram os 40 anos no deserto e não tomaram posse da terra que mana leite e mel. É isso que o diabo quer negociar com você. Trocar sua vinha pela horta.
Ele quer tirar de você as bênçãos de Deus, que são eternas, e te dar as coisas passageiras. Ele quer plantar em você uma mistura de coisas daqui, passageiras. E te digo uma coisa, você que peço aos irmãos que compartilham, vocês que vão ouvir esse vídeo aí, a minha voz, e ver essas palavras, que está se sentindo infrutífero, amargurado, sem sabor, que tem se sentido até mesmo como uma horta do diabo, que tem semeado lixo aí na sua mente, na sua cabeça, no seu coração. Jesus tem poder para limpar essa horta, plantar uma vinha, transformar você novamente numa vinha poderosa, pois o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos garante a vitória e tem poder sobre a nossa vida. Aleluia! Como já falei muito, vou encerrar a mensagem. A nossa herança está guardada para nós lá no céu. Céu de glória, ruas de ouro, praças de vidro, o mar cristalino. Coisas que o olho humano nunca viu e nem subiu no seu coração. Essas coisas estão guardadas para nós e não são poucas. Nós somos muito ricos em Deus. Os contratempos, as dificuldades, o sofrimento, as coisas ínfimas, pequenas dessa terra, nada se compara à grandeza do que é aquilo que está guardado para nós na eternidade. Batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a esperança da volta de Jesus, estas coisas não têm preço. Não deixe o Acabe te enganar, não negocie com o diabo, não troque a sua vinha que Deus te deu pela horta que o diabo te oferece. Ei, querido, não negocie a sua salvação, sua chamada, sua vocação, seu ministério. Deus está à procura de Nabotes, homens e mulheres que preferem morrer a entregar a Acabe aquilo que recebeu de Deus. Ei, querido irmão, os Nabotes não podem morrer. Precisamos tê-los entre nós, que Acabe se acabe e Nabote permaneça. Na nossa vinha tem produtos celestiais que a horta de Acabe não pode cultivar. Toda a fortuna de Acabe não é o suficiente para comprar 1 metro de terra da fazenda celestial que o Senhor tem guardado de herança para nós, que é incorruptível, que é incontaminável e não se pode murchar, como afirma as Escrituras. Povo de Deus, meus queridos irmãos, fiquem em estado de alerta. Estamos nos tempos últimos da igreja. Nossa herança não está à venda. Se algum demônio colocou uma placa de vende-se lá na tua propriedade, repreenda, joga essa placa no chão. Não está sendo vendida a tua parte. O que é seu, não seja como Esaú, que vendeu o direito da sua progenitura por um prato de lentilha. Zele por tua herança que Deus te deu, zele por tua vinha. Ei, irmão, não despreze a tua vinha, zele por ela, regue ela com a água purificada, evite a escassez da água, leia a palavra de Deus, evite a poluição que é a conformidade com o pecado, evite a terra estar desnutrida. O nutriente para a tua vinha é a palavra, a Bíblia Sagrada. Medite na palavra, leia a palavra, busque a palavra, fortaleça-te com a palavra, ela é rocha, aleluia. Evite as raposinhas, como está lá em Cantares 12:15, as raposinhas vêm rasteiramente para tomar aquilo que já é seu, comer a tua lavoura. Mas em nome de Jesus Cristo, esse pecado oculto que fazem muitas vinhas estarem sendo destruídas, as flores e as seivas que estão murchando, Deus vai repreender essas raposas. Ame a Jesus acima de todas as coisas, porque Ele mesmo disse: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, esse, aleluia, dá fruto, mas aquele que não está, Deus corta, aleluia. Você está ligado em Jesus, você é uma parte dessa videira, você vai produzir fruto, e esse fruto vai permanecer, e ainda vai dar mais frutos ainda. Não deixe o Acabe tomar a sua vinha para fazer dela uma horta. Em nome de Jesus Cristo, nada nessa terra se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade, na vinda do seu Filho Jesus Cristo. A salvação da nossa alma é o que temos de maior precioso. A salvação está, o que Deus guardou para nós lá no céu, para os seus eleitos peregrinos desse mundo, ao qual tem nos guardado de todo mal e vai continuar nos guardando para o grande dia do arrebatamento. Nós somos muito ricos em Deus, aleluia. Oh Jesus, que maravilha! Deus vai te fazer prosperar. Você é um levita. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Os que são remidos pelo Senhor deviam cantar noite e dia, pois em tudo devemos dar graças a Deus.
o Senhor, Ele não vai te desamparar. Você não vai perder a sua herança. E a tua vinha, o diabo não vai roubar. Como é bom servir ao Senhor, pois é dele que vem a nossa vitória.